Boa noite, a graça e a paz, queridos. Você está bem? Queria pedir para vocês que estão aí atrás se achegarem um pouco mais. Vir um pouquinho mais aqui para frente, para nós estarmos mais perto uns dos outros. Amém? Agradeço o grupo de música, vocês podem sentar. Muito obrigada. Então, gente, como o pastor Emerson falou, né, nós estamos nos preparando para algo. Para uma campanha, né, que nasceu no coração de Deus e foi comunicada ao coração do nosso pastor. E vai acontecer no mês de setembro. Em setembro, nós como igreja, nós estaremos saindo todos juntos, de maneira organizada, para cumprir o ID do Senhor. Né? E eu trouxe aqui alguns livros, se a projeção puder colocar aqui para mim, o livro que a gente está estudando esse mês. Esse mês a gente está estudando esse livro, o curso de evangelismo pessoal do E.W. Kenyon. Eu procurei ele lá no Verbo Shopping e não encontrei. Por isso eu trouxe aqui para vocês alguns livros. Porque é importante, amados, nós nos envolvermos verdadeiramente com isso que nós estamos fazendo, certo? E tem esses livros aqui que são livros específicos que vão falar a respeito de evangelismo. Esse aqui é Ajunta-te a esta carruagem. Evangelismo prático, de Raul Agra. Impacto, também, de T.L. Osborne. O fim da igreja espectadora. Esse livro aqui é muito bom, muito, muito, muito bom. E Ganhando Almas. A maioria desses livros são de T.L. Osborne. T.L. Osborne é um dos maiores evangelistas, né, que já viveu, um homem inspirado. E eu digo para você dar uma passadinha lá no Verbo Shopping mesmo, pega um desses livros e se esmera, amados. A gente tem mais ou menos aí uns 17 dias para a gente estar fazendo essas ações. E é importante mesmo nós estarmos afiados com aquilo que nós iremos fazer, certo? Então, o capítulo que nós vamos estudar hoje é o capítulo 5 desse livro, do curso de evangelismo pessoal do E.W. Kenyon. E o tema dele é habilidade no evangelismo pessoal. Eu queria que o pessoal da projeção colocasse aí para mim Atos 1:8. Atos 1:8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Mas eu queria ler antes. No versículo 6 diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? E ele lhe respondeu: não lhe compete saber os tempos ou a data que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Os judeus, amados, eles esperavam um reino físico. Eles esperavam que Jesus viesse libertar eles do Império Romano. Mas aí, quando eles perguntam a Jesus, Jesus diz para ele: mas vocês vão receber poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele foi nos dado com um propósito, para que nós tenhamos poder para evidenciar, poder para ser testemunha. O que é você ser uma testemunha de Cristo? O que é você testemunhar de Cristo? É você dar evidências que Jesus Cristo está vivo. Deus, ele nos chamou para isso, mas ele também nos capacitou. Antes mesmo, quando ele chamou os discípulos, ele disse para ele: olha, vocês vão ficar aqui e vocês vão esperar para que vocês sejam revestidos do meu poder, que é o Espírito Santo sobre nós. Né? E quem é que pode receber o batismo com o Espírito Santo? Todo aquele que nasceu de novo. Todo aquele que é filho de Deus. Né? Tem um texto que fala: se vós que sois maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais ao Pai, se vocês pedirem o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é uma promessa de Deus. E a Bíblia fala: e estes sinais, né, lá em Marcos 16:15, e estes sinais acompanharão aqueles que creem. Então, nós precisamos dar evidência ao mundo de que Jesus Cristo vive. E como nós vamos evidenciar isso? O Espírito Santo, ele te habilita a isso. O poder de Deus, ele te habilita a isso. Né? E eu queria colocar aqui para vocês 2 Coríntios 5:17. Pessoal da projeção, se vocês puderem estar me ajudando aqui para a gente ir mais rápido. 2 Coríntios 5:17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Pode passar? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Pode parar aí.
e nos deu o ministério da reconciliação. Então, amados, a gente pode nós recebemos o Espírito Santo por um propósito, né? E tem dois aspectos. O Espírito Santo sobre nós, que é o batismo, mas o Espírito Santo dentro de nós. Quem é a igreja do Senhor? Diga assim, eu. Nós somos a igreja do Senhor. A igreja não é esse templo, não são essas 4 paredes, mas a igreja somos eu e você. Cada um de nós somos a igreja de Cristo. E por que nós somos a igreja de Cristo? Porque nós somos santuário. O Espírito Santo de Deus, ele veio habitar dentro de nós. E ele nos fez novas criaturas em Cristo Jesus. E assim que você nasceu de novo, você já recebeu o ministério da reconciliação. Olha que maravilha. E o que é o ministério da reconciliação? Ministério, amado, significa serviço. E aí você pode passar o próximo versículo, versículo 19. Diz assim, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Pode passar? De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com o mundo. Então, Deus, ele nos deixou uma missão, enviou o Espírito Santo fez uma obra de novo nascimento, nos deu esse ministério da reconciliação, e a Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo. E o que é um embaixador? Né? Se a gente for trazer para o âmbito natural, pensar sobre uma embaixada, a embaixada dos Estados Unidos no Brasil. O embaixador, ele representa a nação dele, ele representa o povo dele, é o mais alto nível de representante da nação e do povo dele. Então, eu e você, nós somos os maiores representantes de Jesus aqui na terra. Como igreja, nós somos corpo de Cristo aqui na terra. Entende? Então, a Bíblia chega a falar, né? Nós somos como Jesus foi aqui na terra. Jesus, quando ele andou aqui na terra, ele fazia 3 coisas. Ensinava, pregava e curava. E quando ele foi assunto aos céus, ele deixou a mesma missão para os discípulos. Vocês precisam fazer as mesmas coisas que eu fiz. E para isso ele nos deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo é essa habilidade, é essa capacidade divina para que nós possamos cumprir essa grande comissão. Amém? Então, eu não quero que você saia daqui hoje pensando que você não tem essa capacidade, amados, porque essa capacidade, ela nos foi dada. Ela foi dada a mim e a você, ela foi dada a cada um de nós. E aí eu queria que a gente abrisse lá em Romanos 5:5. Se vocês puderem, a projeção puder colocar aí para mim, eu vou abrir aqui na minha Bíblia também. O Espírito Santo, amados, dentro de nós, o Espírito Santo dentro de nós, fugiu agora a palavra, nos capacita de várias maneiras, nos instrui de várias maneiras. Diz assim lá em Romanos 5:5. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou do seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que ele nos concedeu. Então, através do Espírito Santo também foi derramado dentro de nós o amor de Deus. E esse amor, ele nos capacita a amar o perdido, a amar o mundo. Né? Jesus, ele fala, novo mandamento vos dou, que nós não amemos o mundo, que nós devemos amar o mundo como ele amou. A ponto de quê? A ponto de entregar a sua própria vida. Então, o Espírito Santo derramou do amor dele no meu e no seu coração. E é esse amor que nos constrange a cumprir esse chamado. Porque se não fosse o amor de Deus derramado no nosso coração, como nós poderíamos ir? Eu queria que vocês abrissem também lá em 1 João. Esse texto de 1 João, ele é um texto muito poderoso. Ele vai falar muito a respeito disso. É 1 João 4. 1 João 4, a partir do versículo 7.
Ele diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Então, nós vivemos por meio de Jesus. Nisso consiste um amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Deus, em que ele nos amou, enviando o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 11. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que pertencemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós. E confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele é. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo pressupõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Porque quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, amados, o primeiro mandamento é amarás o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Mas a Bíblia fala que se nós não amarmos o nosso irmão, que nós não podemos amar a Deus, porque Deus a gente não vê, mas o nosso irmão a gente vê. E Deus ele vai falar sobre nós estarmos aperfeiçoados no amor. Crescendo em amor. Nós precisamos crescer em amor. Crescer em amor pelos perdidos, né? Uma terça-feira passada, acho que faz uns 15 dias, o pastor Jackson ministrou sobre progredirmos nos dons, né? E ele deu um exemplo muito bom, que ele falou que o Sal e Luz reuniu 70 mil pessoas. E por que foi que essas pessoas estavam ali no Sal e Luz? Porque pessoas se aperfeiçoaram nos dons que ela tinham e esses dons atraíram as pessoas. Sabe, amados, nós precisamos nos aperfeiçoar no nosso amor pelos perdidos. Crescer nesse amor, naquilo que Deus ele já colocou no nosso coração. E o nosso amor, ele é um sentimento? É porque eu estou sentindo? Não. Mas o nosso amor, ele é uma atitude, ele é uma ação. A Bíblia fala, né? João 3,16. É um dos versículos mais conhecidos por quem evangeliza. Que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus foi uma atitude de amor do nosso Deus, entregar Jesus para morrer por mim e por você. E eu estava meditando também em outra coisa que Paulo fala lá em Romanos esses dias. Que Paulo diz que ele, se pudesse, se faria maldito em favor dos irmãos deles, dos judeus. Que ele seria separado de Cristo. Queria que você meditasse um pouquinho nisso, né? Porque Jesus, ele veio para morrer por mim e por você, mas ele foi declarado justo diante do Pai. E ele ressuscitou e ele está nos céus. E Paulo tinha tanta consciência disso. E tanta consciência desse amor que ele disse assim, ó. Que eu queria poder ser amaldiçoado e separar de Cristo, para que essas pessoas pudessem ser salvas. Você já imaginou isso, passar a eternidade longe de Deus? Paulo, ele pensou nisso, ele escreveu isso, e a Bíblia é inspirada. Então, ele estava falando a verdade, que ele tinha esse sentimento no coração dele, que ele preferia ser amaldiçoado para que os judeus recebessem a salvação, pudessem receber a salvação. Sabe, amados, o amor do tipo de Deus que ele opera no nosso coração, ele é esse tipo de amor. Ele é o amor que se coloca em movimento. A Bíblia fala que a fé nos coloca em movimento, né? E o amor, ele é o que movimenta a fé. A fé opera pelo amor. Né? E eu
quis trazer algumas experiências, né, que eu já tive nessa área em relação a evangelismo. Eu comecei a evangelizar lá para os meus 15, 16 anos, um evangelismo, amados, de forma intencional. Né? Não era um evangelismo assim, eu estou na rua, tive a oportunidade de falar de Jesus para alguns irmãos e falei, mas desde os meus 16 anos que eu faço esse evangelismo de rua. Então eu já evangelizei em supermercado, em posto, em ônibus, em presídio, em praça, onde você imaginar, eu já evangelizei. E às vezes, eu passo um tempo praticando isso, e quando a gente começa a praticar algumas coisas, a gente começa a tratar algumas coisas como normal. Começa a tratar algumas coisas como comum, né? E eu gosto de lembrar que do JPN, o JPN é um evento que tem lá em Campina Grande, que é o Jovens para as Nações. E quando a gente vai para esse evento, eles vão tratar muito sobre essa questão, né, do evangelismo, da missão, e começa a trazer e aquecer isso para o nosso coração. E eu me lembro que eu estava lá naquele evento, e até eu já contei esse exemplo uma vez para a Aurélia, que ela contou até na ministração dela, do Rema. Que as pessoas, elas estavam lá clamando, intercedendo por vidas, intercedendo por nações, todo mundo ajoelhado, prostrado, chorando, o fogo pegando lá, e eu assim, bem olhando para um lado, olhando para o outro, não estava sentindo nada, parecia que não tinha esse sentimento, que não tinha esse amor. E eu perguntei ao Espírito Santo, por que é que as pessoas estão tão envolvidas e eu não estou sentindo nada? E a resposta foi muito rápida. O Espírito Santo, ele é rápido em trazer para nós correção. E ele falou assim, você não está sentindo nada porque você não se importa. Porque você não tem se importado com as pessoas, você não tem se importado com as almas, você não tem se importado com as vidas. Sabe, amados, e aquilo doeu em mim, porque a Bíblia fala que é desejo do coração de Deus que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E é o desejo do coração de Deus. Nós temos um pai natural. E a gente, quando o nosso pai natural, ele tem desejo por alguma coisa, para agradar o nosso pai natural, a gente vai lá e faz alguma coisa. Mas o desejo do coração de Deus, diz que pessoas sejam salvas, de que pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E aquilo doeu no meu coração e rapidamente eu me corrigi. Eu disse, não, vou começar a fazer alguma coisa. E depois disso, amados, foi quando eu comecei a me apresentar como missionária, como eu dizer que eu era missionária. Eu não tinha isso tão forte dentro de mim, e o Senhor começou a trazer cada vez mais, e eu comecei a dizer. E hoje é lá, na minha bio do Instagram, tem lá, missionária, Salmos 2:8, né, que diz, pede-me e te darei as nações por heranças, e os confins da terra como tua propriedade. E eu digo, Senhor, eu decido me importar. Então é uma decisão, sabe, amados? E é obediência mesmo à palavra de Deus. Porque o ID não é uma proposta de Deus para nós. É um mandamento de Deus para nós. Nós fomos comissionados para isso. Para ir pelo mundo todo, para pregar a palavra. Sabe, o pastor também falou aqui no culto terça-feira. Não sei se você estava aqui, ele também falou sobre essa questão do amor. E ele falou, né, que tem pessoas que elas não são amáveis. Tem pessoas que elas não são fáceis de amar, mas que porque nós conhecemos essa verdade, porque o Espírito Santo foi nos dado, e é o Espírito Santo que nos dá essa capacidade que nós devemos fazer alguma coisa por essas pessoas, né? E eu me lembro também de algo que aconteceu, que eu quis me injuriar com algumas coisas. Foi engraçado que eu e um irmão aqui da igreja, a gente sofreu uma tentativa de assalto aqui na frente. E nessa mesma semana aconteceram alguns episódios que algumas pessoas também foram assaltadas. E aí eu peguei e fiquei ali na porta e eu fui orar pelos assaltantes. Eu aprendi isso com a minha mãe, amados. Tem um documentário no YouTube, eu não sei nem se eu posso fazer essa propaganda, que ele fala sobre uma fé não fingida. E ele fala, né, sobre essa verdadeira fé que a gente aprende dos nossos pais. E a minha mãe, ela é uma mulher que ela se move muito em compaixão. E ela se move muito em oração. Então, eu sempre vi minha mãe interceder por todo tipo de gente. E a minha mãe sempre orou por todas as pessoas, independente do que aconteça. E ela me ensinou isso. E quando aconteceu esses episódios, eu fui orar por essas pessoas. Fui orar por eles. E aí até algumas pessoas me disseram, mas, rapaz, você está orando por eles? Eu disse, vou orar. Eu aprendi assim, e eu me lembro que antes de dormir eu orei novamente, coloquei diante do Senhor e me veio uma indignação. Disse, quer saber, esse povo não merece não minhas orações.
Eu estou aqui orando por esse povo, mas me subiu assim um sentimento de injúria, sabe? Eu disse, eu vou parar de orar, não vou voltar a orar por esse povo mais não, vou deixar isso para lá. E aí à noite eu dormi, né? E eu sonhei, eu tive um sonho. E nesse sonho eu via muitas pessoas, eu via primeiro crianças. Mas essas crianças, elas eram muito feias. Elas estavam nuas, mas eu não conseguia ver a nudez dela porque elas também estavam muito sujas. E eu olhava para elas e elas estavam correndo como se elas enxergassem, porque elas não batiam nas coisas, mas elas não tinham olhos. Era só um buraco preto. E aí eu começava a tentar juntar essas crianças, e iam chegando os adultos também, eu tentava juntar essas pessoas, e eu pegava a Bíblia e eu dizia, olha, eu vou falar de Jesus para vocês. E aí quando eu dizia para eles abrirem a Bíblia num capítulo e num versículo, eles tapavam os ouvidos e diziam, a Bíblia não tem capítulos nem versículos, são só histórias. E eu acordei, quando eu acordei o Senhor me trouxe esse texto, né? Pobres, cegos e nus. É assim que está esse mundo. Pobre, cego e nu. E você precisa fazer alguma coisa. Você precisa continuar orando por essas pessoas. Eu morri por elas, assim como eu morri por você. Sabe, amados? Então a gente precisa mesmo deixar que esse amor de Deus, nesses momentos, não é a nossa capacidade humana, não é a nossa capacidade natural, não é a nossa capacidade normal de amar as pessoas, mas é realmente o amor de Deus constrangendo a nossa capacidade de perdoar alguém, porque Deus é quem nos perdoa. Deus perdoou cada um de nós. E a nossa capacidade de amar e de perdoar as pessoas vem do Senhor. Ela não vai vir de nós mesmos, mas ela vem dele, né? E quando nós estamos, muitas vezes evangelizando também pessoas que estão em situação de cárceres, as palavras que vêm para aquelas mulheres, o último sábado que a gente foi, às vezes elas vêm umas palavras duras. Eu me lembro, a última palavra que eu dei foi uma palavra tão dura. E eu não sabia o que é que eu ia ministrar naquele dia, mas assim que eu cheguei, o Espírito Santo me trouxe um versículo. E eu fui naquela cela, comecei a ensinar para aquelas mulheres. E a palavra foi muito dura mesmo. Mas quando eu terminei, amados, eu comecei a chorar. E eu deixei aquelas mulheres chorando ali naquele lugar. Porque eu disse, gente, eu amo tanto vocês. Vocês nem imaginam o quanto eu amo vocês. E Riva está aqui. Quando a gente sai de lá, a gente sai comentando isso. Como a gente ama. Como a gente chega aqui, que a gente entra nesse lugar, e é um lugar que aparentemente não são pessoas amáveis, mas a gente deixa de fazer as nossas coisas. Eu muitas vezes deixo de estar aqui na igreja trabalhando, fazendo minhas coisas. Riva sempre fala que ela deixa as filhas dela em casa, deixa o marido dela em casa. A gente poderia estar num sábado descansando, dormindo até mais tarde. Mas é um amor que nos move. É um amor que nos coloca em movimento. É um amor da parte de Deus. E a gente só consegue, amados, exercer esse amor se a gente começar a ir. Se a gente começar a se envolver. Se a gente estiver perto de pessoas que também estão fazendo esse trabalho. É como a fé. Se você anda com pessoas incrédulas, a sua tendência é você ficar incrédulo também. Se você anda com pessoas que creem, que estão falando a palavra da fé, você vai começar a crer também. Da mesma forma é no evangelismo. Se você começa a andar com pessoas que se importam com vidas, com pessoas que evangelizam, isso pega em você. Isso começa a ficar impregnado em você. Sabe, amados, tem muita gente aqui nessa igreja, muitos irmãos aqui na igreja que são exemplo, que são inspirações para mim. Que muitas vezes eu já cheguei em evangelismo porque você subjuga a sua carne para você ir. A gente sempre volta alegre, a gente sempre volta feliz. Mas para ir a gente precisa colocar um pouquinho de força. E eu chegava lá e os irmãos tão animados, tão felizes. Olha, Deus compartilhou isso comigo. Pastor Rômulo também falou aqui na semana passada. Eu sempre digo que crente que vai para evangelismo é crente que tem experiência com Deus. Crente que tem história para contar. Porque a gente percebe ali, amados, claramente a inspiração de Deus. A sabedoria de Deus fluindo, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, sinais, prodígios, maravilhas. Sabe, eu podia passar aqui, não é o propósito, mas eu podia passar aqui à noite contando para vocês de coisas que eu já vi acontecer em evangelismos. Muitas experiências que eu já tive sobrenaturais do poder de Deus que eu não vi em nenhum outro lugar. Mas somente quando eu estava cumprindo o ID do Senhor. Porque é a promessa de Deus. Nós iremos, imporamos as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Sabe, o Espírito Santo foi nos dado por esse propósito mesmo. E aí eu queria ler com vocês também
João 14, 26. Vamos continuar falando aqui a respeito da pessoa do Espírito Santo. Vocês podem projetar aí para mim? Tá, já está projetado, né? E no 18 fala assim também. Eu vou ler continuar aqui em 1 João 4, 18, que fala sobre que o perfeito amor, ele expulsa o medo. Muitas vezes eu vejo as pessoas serem intimidadas sobre essa questão de ir evangelizar. Mas sabe, amados, que quando a gente cresce nesse nível de amor, você não vai ser intimidado mais. Essa intimidação, ela vai embora. Eu me lembro do dia que eu virei a chave, que eu cheguei em casa e que eu disse para as meninas, acabou esse tempo de eu ser intimidada para abordar uma pessoa na rua, para falar do amor de Deus para as pessoas. Sabe, porque eu estou indo interferir na eternidade das pessoas. Quando eu saio com essa consciência, é a eternidade das pessoas que está em jogo. Sabe, amados, o que é? Eu tenho 29 anos hoje. O que é 29 anos diante da eternidade? Que são 30, 40, 50 anos diante da eternidade. E as pessoas, elas estão fadadas. A Bíblia fala que o mundo já está julgado. Se essas pessoas não se arrependerem, se elas não vierem para Jesus, elas já estão julgadas, elas já estão condenadas. A eternidade longe do Senhor Jesus. É algo para a gente refletir. Então, se você tem essa questão ainda que, eu fico intimidado diante disso, cresça no amor. Cresça no amor. O pastor tem orado nos cultos de terça-feiras, nós temos sido intencionais para orar a respeito disso. Senhor, traz a revelação do teu amor. Do teu amor, Senhor. Do amor que o Senhor tem. Que a Bíblia fala que Deus é o próprio amor. Desse amor que foi derramado no meu coração. Para que eu possa amar vidas. Para que eu possa amar pessoas. Para que isso me coloque em movimento. Amém? E aí lá em João 14, 26, vai continuar falando a respeito do Espírito Santo. Diz assim: contudo, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo que eu disse. Deixo com vocês a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Né? Mas é isso. Então, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia também. João 14, 26. Ele lhes ensinará todas as coisas. Né? Algumas versões falam que ele vai nos ensinar em toda a verdade. E vai nos fazer lembrar de tudo. Então, amados, o Espírito Santo dentro de nós, ele nos capacita a entender a palavra de Deus. Algumas pessoas, elas leem a Bíblia e elas dizem assim, mas eu não consigo entender aquilo que a palavra fala. Mas sabe, amado, se você já nasceu de novo, se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, o Espírito Santo habita dentro de você, ele também vai lhe dar essa capacidade de conhecer a palavra, de crescer na palavra de Deus. E o Espírito Santo também vai nos fazer lembrar de tudo aquilo que nós lemos e aprendemos da palavra de Deus. E sabe, quando eu era mais nova, mais jovem, eu tinha muita condenação de não conseguir pregar a palavra de Deus para algumas pessoas, para os meus amigos, porque eu cresci num ciclo, eu nasci e cresci na igreja. E lá em casa, amados, Jesus, ele sempre foi muito real. Lá em casa, eu cresci vendo minha mãe indo para uns ciclos de oração, e lá em casa era assim, a gente teve um tempo da nossa vida que a gente passou por algumas circunstâncias difíceis, então quando um ventilador quebrava, a gente não ligava para ninguém consertar, não. A gente chamava minha mãe para orar e o ventilador voltava a funcionar. E o ventilador voltava a funcionar. Se qualquer coisa quebrasse lá em casa, minha mãe orava e voltava a funcionar. Se o gás acabasse, a gente não tivesse dinheiro para comprar o gás, mãe, ora aqui. A gente orava, cria, e ela dizia, só vai faltar gás nessa casa quando o dinheiro chegar para a gente comprar outro gás. E lá na minha casa era assim. Então, eu cresci no ciclo de oração e era assim. Se tinha alguém, um coleguinha meu doente... Um coleguinha meu doente, não, a mãe de um colega assim, meu doente, geralmente criança é mais difícil de adoecer, mas essas doenças assim, mais críticas mesmo, CA, essas coisas, eu já corria para casa e já dizia assim, mãe, vai lá orar por essa pessoa. Se a minha mãe dissesse que ia ser curada, era curada. Se minha mãe dissesse assim, olha, Jesus disse que ia levar, e eu já ficava mais preocupada, meu Deus, porque era muito real, Jesus, ele era muito real em todas as circunstâncias, né? Minha mãe, ela é bem profeta, e ela sempre nos ensinou da mesma forma, sabe, amados, a orar pelas pessoas, a impor as mãos sobre os enfermos.
Todas essas coisas. Só que quando eu fui crescendo e eu comecei a ser inserida nesse contexto de adolescente, eu percebi que as pessoas elas não tinham Deus real. Que elas não viviam a mesma coisa. E eu comecei a ter relacionamentos com pessoas mesmo do mundo, pessoas que tinham a vida totalmente destruída. E eu queria pregar Jesus para essas pessoas, eu queria falar do amor de Deus para essas pessoas. Só que elas não compreendiam quando eu explicava e eu não sabia explicar o plano da salvação para elas. E isso começou a trazer muita condenação. E eu sei que quem traz a condenação não é o Espírito Santo, é o diabo. E eu tinha muita condenação, sabe? E eu acho que foi isso que me despertou a querer aprender mesmo a palavra de Deus. Porque eu tinha a Bíblia ilustrada, eu gostava só de ler a Bíblia ilustrada. Quando me deram a Bíblia assim, sem as ilustrações, eu não queria ler não, mas a Bíblia ilustrada eu sabia todas as histórias. Então eu quis começar mesmo a aprender, a desenvolver e aprender esse plano da salvação, aprender o plano da redenção para que eu pudesse pregar para essas pessoas. E sabe, amados, quando a gente se envolve mesmo com a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele nos ajuda. O Espírito Santo, ele nos ensina. O Espírito Santo nos capacita. É isso que está dizendo aqui em João 14, 26. Então, se você tem a oportunidade também de fazer o rema ele ensina muito, amados. E ele vai lhe ajudar muito. E hoje, aonde eu começar na minha Bíblia, eu consigo pregar Jesus para qualquer pessoa, independente do texto, independente do versículo que seja. Né? Muitas vezes a gente vai evangelizar e aí as meninas ficam dizendo assim, mas a gente não lembra onde é que está escrito. E eu aprendi uma coisa no livro de Kenneth Hagin, um livro de Kenneth Hagin que é Como Ser Dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Ele fala que o nosso espírito, ele é treinável, que nós podemos treinar o nosso espírito. Eu comecei a treinar porque eu perdia muitas coisas. E aí eu comecei a pedir para o Espírito Santo me lembrar onde é que estavam as coisas. O Espírito Santo começou a me lembrar. E eu disse, se o Espírito Santo pode me lembrar onde é que estão as coisas naturais, ele pode me lembrar onde é que estão os textos. E às vezes eu paro e eu nem preciso orar. Eu só falo assim, Espírito Santo, e vem, e chega. Está em tal canto, está em tal lugar, está em tal versículo. E o Espírito Santo me lembra. Agora eu preciso conhecer o texto. Eu preciso ter escutado o texto, eu preciso ter estudado isso. Né? E o Espírito Santo vai nos capacitar. Então, se você fazer igual o pastor, se você já tem 6 meses de crente, amados, já está bom de você começar a ter um conhecimento bíblico aí, para você conseguir já ensinar as pessoas a respeito de Jesus. Né? E eu trouxe duas falas desse livro de E.W. Clínio, que eu pedi para o pessoal da projeção, tem aí, que foram 2 falas. Pronto. A outra primeiro. Coloca a outra imagem, por favor. Você nunca conseguirá se tornar um trabalhador eficaz no evangelismo pessoal, a menos que desenvolva essa habilidade de conhecer a verdade. Então, é a palavra de Deus, amados, que é a verdade e que pode libertar as pessoas. Você pode falar muitas coisas para as pessoas, mas o que liberta é a palavra. Então, a palavra de Deus, ela precisa estar dentro de você e ela precisa sair pela sua boca. Porque você pode dar testemunhos para as pessoas, mas o Espírito Santo que convence e a palavra que liberta. Então, nós precisamos conhecer a verdade da palavra de Deus. Primeiro, a verdade da palavra de Deus, ela precisa libertar a sua vida. E a partir do momento que essa verdade, ela faz parte de você, amados, quando você vai falar, essa palavra ela vai sair com poder. Você vai ter ousadia para falar, para ministrar. Né? E a outra frase... A grande tragédia da igreja hoje é que a maioria dos cristãos, os únicos embaixadores de Cristo, não conhece o plano da salvação bem o suficiente para explicá-lo ao não salvo. Então, amados, como eu falei lá no começo, os embaixadores são os representantes de Deus aqui na terra. Eu e você, nós somos os representantes de Deus aqui nessa terra. Então, você precisa conhecer esse plano, né? E aí eu trouxe aqui... Eu vou passar para vocês o caminho de Romanos, bem rapidinho, para a gente fazer uma partezinha prática. Né? No evangelismo, eu gosto de ensinar para as pessoas abordagens. Por quê? Porque geralmente é isso que mais intimida o pessoal. Tem gente que sabe muito a Bíblia, conhece muito a palavra de Deus. Eu sei de muita gente aqui na igreja que sabe muito a palavra de Deus, mas se intimida primeiramente na hora da abordagem. Né? Ainda tenho mais uns 5 minutinhos e eu vou falar sobre isso aqui. Então, na abordagem, quando a gente vai evangelizar, uma das coisas que a gente precisa ser é simpático.
simpático e educado. Você quer me ver simpática no evangelismo, alegre, feliz, simpática, como o pastor Luciano ministrou aqui na primeira quinta-feira, né? Na primeira quinta-feira ele disse que o negócio de ganhar almas. Então, no evangelismo, amado, a gente tem que ser simpático, educado, chegar, falar com as pessoas, ser objetivo, prático naquilo que a gente vai falar. Então, se você aborda uma pessoa de forma gentil, de forma educada, e também vai objetividade. Você tem que chegar para a pessoa e dizer para ela o que é que você está fazendo ali. Então, você diz assim, eu posso compartilhar uma palavra de Deus por você? Eu posso orar por você? Eu gosto de usar uma pergunta, né, nesse evangelismo de rua mesmo. Você já teve alguma experiência com Deus? Pastor Jackson esses dias também nos ensinou uma, já para perguntar assim, você serve ao Senhor Jesus? E a partir daquele momento, daquele diálogo, porque o evangelismo ele não é um monólogo, não é só você que vai falar, você precisa ouvir a necessidade das pessoas. A partir desse tempo, dessa abordagem, você vai começar a escutar a necessidade daquela pessoa. Sabe, amados, e quando você começa assim, já é fácil identificar. Você começa a conversar com as pessoas, você começa a ver onde é que elas estão aprisionadas. Algumas pessoas são em vícios. Sabe, a gente começa a ver se uma pessoa, ela começa a dizer para você. E quando você pergunta para elas assim, você já teve alguma experiência com Deus? A primeira coisa que ela diz assim, eu já fui de tal igreja. Então aí você já sabe, desviado. E aí você pergunta, o que foi que aconteceu? E aí, você vai descobrindo a vida da pessoa e ali você consegue ministrar para ela, né? E uma abordagem que também, assim, pelo um versículo da palavra, você pode começar a abrir um texto da Bíblia direcionado para aquilo ali, para o que você está fazendo no evangelismo e pregar Jesus para aquela pessoa, né? João 3,16, que nós falamos aqui, mas eu queria trazer especificamente esse caminho de Romanos, está lá em Romanos 3,23, projeção. Diz assim, Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, esse é um primeiro versículo que a gente pode usar na nossa abordagem e explicar para as pessoas. O pastor Romulo até falou isso aqui também, quando ele estava ministrando. Você se coloca, amados, todos pecaram. Você não vai chegar para uma pessoa, abordar uma pessoa na rua e dizer assim, olha, você é um pecador. Não. A Bíblia fala que todos pecaram, todos estão distantes de Deus. Todos precisam ser reconciliados com Deus. E aí vamos lá, Romanos 6:23. Diz assim, porque o salário do pecado é a morte. Então, o que é morte? O que a Bíblia fala de morte? Separação. Nós somos separados de Deus. Morremos espiritualmente. Iremos morrer fisicamente. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí você entra. Todos somos pecadores. Todos vamos morrer. Mas Cristo morreu no nosso lugar. Cristo, ele morreu no nosso lugar. Ele pagou pelos nossos pecados. Geralmente as pessoas sabem disso. Né? E aí Romanos 5:8 diz assim, 5:8, mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. E aí você já começa a falar sobre o amor, né? E aí o versículo final, Romanos 10:9, já vai falar assim, se com a tua boca você confessa que Jesus é o Senhor e em seu coração crê que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então você chega para o perdido e fala isso. Se você crê nessa mensagem que eu estou lhe dizendo, essa mensagem simples, que Jesus ele morreu no meu e no seu lugar, mas que ele não está morto mais, mas ele ressuscitou e ele vive, você pode fazer uma oração comigo? Você faz essa oração comigo? Então, amados, é simples. É simples. Pregar o evangelho é simples. Sabe, a gente não precisa de muita coisa, não. A gente precisa de crer no Senhor, receber a capacidade dele, que está disponível para todos nós, no novo nascimento, no batismo no Espírito Santo, e entender um pouco das Escrituras, porque o Espírito Santo de Deus vai lembrar você. Deus vai lembrar você dos versículos, Deus vai lembrar você dos textos, Deus vai trazer inspiração para você, Deus vai tocar ali na vida daquelas pessoas, sabe, amados, porque a gente não convence. Eu e você não podemos convencer as pessoas, eu e você não podemos curar as pessoas, mas o Senhor pode. Ele pode convencer, Ele pode curar. Então era isso que eu tinha para falar para vocês.
né? Essa foi a mensagem, essa foi a palavra de hoje. Que nós nos esforcemos mesmo, amados, para que deixar o amor de Deus fluir através da nossa vida para aqueles que precisam. E eu queria saber se nessa noite tem alguém aqui que nunca fez essa confissão. Se vocês puderem deixar Romanos pronto. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Você sabe que a única condição na Bíblia para que você seja salvo é confessar o senhorio de Jesus. É a única. Você só precisa crer que Ele existe e confessar com a sua boca. E chamar o Espírito Santo para fazer morada no seu coração. E eu queria saber se essa noite alguém que escutou essa mensagem, foi uma mensagem a respeito de evangelismo, né? Mas eu queria saber se tem alguém que nunca fez essa oração, que nunca fez essa confissão pública. Se você já crê no seu coração que Jesus, Ele morreu pelos seus pecados, mas você nunca fez essa confissão de falar publicamente. Hoje é a oportunidade. As portas estão abertas. Tem alguém, amados, no nosso meio? Tem alguém que precisa receber oração para cura? Chegou aqui com algum sintoma de enfermidade? Fique de pé, por favor. Nós vamos orar por você. Amém. Mais alguém? Estendam suas mãos para que a gente possa orar por essa jovem. Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, a vida de Gabi. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus Cristo, todo e qualquer sintoma de enfermidade que esteja sobre o corpo dela, fora agora, em nome de Jesus. Nós declaramos em nome de Jesus cura brotando no corpo dela, do topo da cabeça à planta dos pés, sarada e curada, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé, amados, vou orar pela vida de vocês. Pai, eu te rendo graças, Senhor, por esse tempo, por essa palavra, por aquilo que foi ministrado, pelo Teu amor, Senhor, que já foi derramado nos nossos corações, que já foi derramado, Senhor, sobre cada um dos nossos irmãos. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, Senhor, que nesse tempo, Senhor, nós venhamos lembrar daquilo que nós temos ouvido, daquilo que tem sido semeado no nosso coração. Eu creio, Senhor, em corações que são uma boa terra, uma terra fértil, Senhor. Uma terra, Senhor, que germina 30, 60 e a 100 por 1. E eu declaro em nome de Jesus Cristo essa palavra frutificando na vida dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que durante esse tempo, Senhor, que nós estaremos na rua ministrando a palavra, Senhor. Que haja inspiração sobre a vida deles. Que haja amor, Senhor. Que haja compaixão fluindo, Senhor, para com as vidas. Em nome de Jesus Cristo, que eles vão pegar mesmo, Senhor, esse espírito, Pai, de evangelizar as pessoas, de falar do amor de Deus, não apenas, Senhor, durante essa campanha, mas no nosso dia a dia, Pai, aonde nós estivermos, no nosso trabalho, na nossa faculdade, Senhor, na nossa vizinhança, Senhor, que possamos ser inspirados pelo Teu Espírito, Senhor, que o Teu amor possa estar constrangendo, que o Teu amor possa estar nos colocando em movimento, Senhor, nesses dias. Eu declaro desde já também, Senhor, um retorno abençoado, Pai, para os nossos lares, em nome de Jesus Cristo, cada um de nós, Pai, indo em paz para os seus lares, em nome de Jesus. Amém.